campanha, eu lá atrás disse que eu era um homem que não era muito chegado a microfones, a entrevistas. Eu sempre foi assim, seja na vitória, seja na derrota. Que eu só iria falar no momento que houvesse necessidade. Acho que hoje o Remo vive um momento difícil que precisa a palavra do presidente. E eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade, assumindo o meu compromisso com esse grupo que eu tive, sempre tive, e assumindo também uma culpa. E a coisa não está andando como está. Infelizmente, quando nós formamos esse plantel, foi quase unânime o elogio que era um plantel de Série B para jogar a Série C. Né? Trouxemos um treinador, que era o Catalá, que tinha saído, se não era unânime, mas tinha uma grande maioria a favor da volta dele. Infelizmente, durante o Campeonato Paraense, alguns obstáculos aconteceram, nós tivemos que fazer uma mudança. E aí veio a Copa Verde, nós eliminamos o Amazonas já com um novo treinador, e fomos disputar de igual para igual com o Paysandu. Vale ressaltar que o Amazonas hoje é da Série B. Então nós eliminamos esse clube da Série B e fomos disputar de igual para igual com o nosso adversário, e que infelizmente perdemos nos pênaltis. Né? Mas aí eu quero ressaltar uma coisa. O maior erro dessa administração, desse plantel, foi a perda do primeiro jogo da Copa Brasil. Aquilo não se admite, perdemos dinheiro, perdemos uma série de situações, aquilo realmente, infelizmente, aconteceu. E tivemos que passar por cima disso e ir para frente. Como estamos agora trabalhando no sentido de melhorar a situação do clube, a situação do plantel. Indiscutivelmente, a torcida tem toda a razão em estar revoltada com a produção, com a apresentação desse plantel. Nós tivemos algumas partidas, que a grande maioria da Série C, que a nossa produção foi pífia, inclusive na vitória contra o Floresta. Acho que nós tivemos uma apresentação razoável, que foi no segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda. Então, em função de tudo isso, da nossa preocupação, não com rebaixamento, porque o Remo tem que pensar grande, tem que pensar em Série B, e acesso, e nós temos todas as condições. O plantel é elogiado por todas, inclusive com ex-treinadores. Eu tive recentemente com o Eduardo Batista, que ele me disse, vocês têm um plantel para subir. Infelizmente, algumas coisas não têm dado certo, e aí tivemos que fazer essa mexida do comando técnico, com a saída do Gustavo e a chegada do Rodrigo. Nós tivemos já uma conversa com ele desde a sua chegada, ele esteve em Recife dando apoio ao plantel, e a partir de hoje ele iniciou esse trabalho já dentro de campo. E esperamos e temos certeza, a confiança é muito grande no nosso treinador. Ele já teve uma conversa com o elenco, motivando esse elenco, que eu acho que o elenco tem muito a tirar desse elenco, mas eles estão muito também a dever para nós todos, para a torcida, para a diretoria. E esperamos que, a partir de hoje, o Remo viva um novo ciclo, já com o comando do Rodrigo. O Rodrigo é um técnico novo, porém já tem uma certa rodagem, inclusive dirigiu um clube de massa como o Atlético Mineiro. Então, e outros. Nós temos que desejar sucesso, boas-vindas, Rodrigo, e que nós possamos estar, em breve, comemorando a recuperação do Clube do Remo e, automaticamente, o nosso ingresso no G8, porque a partir do nosso ingresso no G8, o campeonato é outro. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos para o acesso à Série B, caso a gente dê uma reviravolta nessa nossa situação. Seja bem-vindo, sucesso, boa sorte. Muito obrigado, presidente. Agora a gente vai passar a palavra para o Michel antes do Liberal para fazer as perguntas. Bom dia para vocês, bom dia, Tonhão, bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, Glauber, bom dia. Rodrigo, minha primeira pergunta a você. Tonhão falou aí, a gente praticamente concorda com muita coisa do que ele disse. O planejamento foi feito de uma forma aparentemente adequada, mas as coisas não acontecem. E a gente sabe que no futebol, às vezes você fazendo tudo certo, as coisas já não acontecem, né? Não é uma garantia de que vai
ter o resultado. Eu queria saber como é que você chega numa situação como essa, em que um clube está em crise, e tentar tirar de um elenco. O que um treinador precisa fazer para que o elenco, que tem uma certa qualidade, que eu acho que todo mundo concorda que é um elenco que, para nível de Série C, não pode estar numa situação como essa. Como fazer para tirar mais desse grupo, para que ele possa render o que já rendeu, por exemplo, nos clássicos contra o Paysandu? Sim. Bom dia a todos. Uma boa pergunta. Obrigado, presidente, pela confiança. Obrigado, Glauber. Tá, para mim é uma honra estar aqui, num clube com a tradição tão linda, com a torcida tão forte. E já tive experiências de encontrar alguns clubes com vestiário assim, dessa forma, nesse momento, né? Como o futebol não é uma ciência exata, como você falou, muitas das vezes a gente está fazendo tudo certo, a bola não entra. Já encontrei clubes que às vezes as coisas não estavam tão certas e davam certo dentro de campo, né? Eu acredito que o treinador, quando chega num momento desse, ele precisa identificar as lacunas que está correndo no dia a dia, né? Todos sabem que a gente sempre contrata querendo acertar. A diretoria faz o maior esforço para contratar, para pesquisar a carreira do jogador, ver quem está em alto nível, traz, porque aqui tem uma pressão que faz o jogador ter que entregar um pouco mais, só que às vezes não tem uma certa adaptação ou demora um pouco a adaptação, a engrenar, né, e pode patinar um pouco. Quando se trata de um time de massa, como o Remo, a pressão é maior e às vezes alguns jogadores não estão preparados para esse tipo de pressão, né? Então a gente tem que identificar o mais cedo possível ali os líderes positivos dentro do elenco, né, para estar chamando os mais jovens, os mais recém-chegados, né, para mostrar qual é a identidade do Remo, o que precisa, qual é o DNA do Remo, né, qual a responsabilidade que você tem de defender essa camisa, né? E eu acredito que eu preciso, o mais cedo possível, arrancar um ânimo diferente do grupo. Eu acho que competir mais, ser um pouquinho mais competitivo, né? Desde o treinamento, como eu venho cobrando, não adianta a gente querer treinar de um jeito e jogar de outro, né? Não adianta a gente só enxergar o adversário como clássico e aí eu vou entregar o meu nível de atenção só no clássico. Não, todos os jogos tem que ser como se fosse um jogo de clássico dentro do Remo. De repente, em alguns outros clubes que eles passaram, tudo bem. Mas no Remo, não. No Remo tem que ser diferente. Eu acho que esse nível de atenção, de concentração, a gente tem que estimular mais esses jogadores dentro do dia a dia e a resposta vai vindo no jogo. A gente entende que a torcida tem razão, né, de cobrar. A torcida é o termômetro do que nós apresentamos em campo. Eu tenho certeza que se o resultado às vezes não está vindo, mas a gente está doando, a torcida está vendo que a gente está correndo, que a gente está se entregando, de repente a crítica não é tão alta, né? Às vezes pode até ser aplaudido ou elogiado, pô, gente, tentou, não deu, como o presidente citou o segundo tempo contra o Volta Redonda, né? Então acredito que é trazer o ânimo, não é apenas vencer no Remo, né? Você precisa vencer e o jogador também precisa se sentir bem, confiante, treinar bem, jogar bem, fazer o torcedor voltar a acreditar, né? Então a gente está devendo isso e a gente vai tentar resgatar isso dentro do vestiário para que na próxima partida vocês já consigam enxergar alguma mudança, digo, mais de ânimo, né? De garra, de determinação, de postura. Mas isso que eu preciso o mais cedo possível, tentar encontrar e mudar essa chavinha aí. Você falou ainda há pouco de DNA do Remo. Eu queria saber qual o DNA do Rodrigo, até para a gente poder cobrar de você, na sequência dos jogos, um modelo de jogo e tudo mais. O que a gente pode esperar? Uma linha baixa, uma linha alta, um sistema de jogo? O que você pretende implantar com o que você já viu, se é que você já pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, posso, com certeza. Nós somos treinadores profissionais há muito tempo. Não adianta eu chegar aqui e falar que eu vou jogar como o meu DNA, com a minha metodologia de jogo, porque às vezes as peças que eu tenho não se encaixam com o modelo de jogo que eu tenho. Minha ideia é marcar alto, marcar pressão. Minha ideia é mais ou menos fazer mais ou menos como o líder da competição está fazendo. Fui eu praticamente que estive lá desde a pré-temporada, fiz toda a pré-temporada, fiz todo o Campeonato Mineiro, passamos de fase Copa do Brasil. Uma equipe vertical, uma equipe que marca forte, uma equipe que ataca o espaço, né? Essa é a ideia. Mas será que as características são as mesmas? Aqui eu posso ter jogadores com mais técnica, com mais rodagem,
com mais experiência, mas às vezes não é as mesmas características lá. Então eu preciso identificar as peças que eu tenho aqui e tentar arrancar o melhor deles, né, dentro da plataforma de jogo que eles vão me entregar. De repente eu não tenho os zagueiros aqui tão velozes, eu não posso jogar de linha alta para não ficar exposto. Né? De repente eu não tenho tantos jogadores que tenham posse de bola, então eu preciso ser mais vertical. Então a diferença de nós treinadores brasileiros, geralmente quando a gente chega no elenco, principalmente agora no momento que eu estou chegando no meio do ano, não foi eu que construí o plantel. Então eu tenho que me enquadrar com o que nós temos na mão e arrancar o melhor, né? Geralmente, se nós chegarmos no início, fica mais fácil de eu implementar o meu modelo de jogo. Mas a minha obrigação aqui é encontrar a melhor forma. E se eu conseguir construir isso com o que eu penso dentro do dia a dia, vai ficar legal. Acredito que a gente tem peças suficientes, até melhores, né, do que eu já encontrei, e espero motivá-los, fazer eles comprarem a ideia, porque a gente não deixa de ser vendedor aqui, a gente precisa vender a ideia para o elenco, né, para o vestiário, eles comprarem essa ideia e colocar em prática. Legal. Presidente, uma pergunta para você. Muita gente tem criticado a diretoria no sentido de que o Remo não tem uma gestão que cobre os jogadores, o Remo é muito solto, o Remo trouxe um executivo, mas não é só isso. E eu lembro que quando a gente começou a conversar com você, porque você era um candidato, você falava assim, não, eu tenho um plano de gestão, acho que da FGV, se eu não me engano, que nós vamos colocar em prática para profissionalizar o Clube do Remo, e muita gente fala que isso está faltando ainda dentro do Remo. Eu queria saber de você, o que já foi feito desse plano, tá? O que já foi colocado em prática desse plano, e se o Remo precisa desse choque de gestão, e como fazer esse choque de gestão, o que vocês pretendem fazer daqui para frente? Na verdade, Michel, um compromisso nosso de campanha era profissionalizar o departamento de futebol do clube. E isso foi feito. Foi contratado um executivo para que ele pudesse responder junto à diretoria executiva pelo departamento de futebol. Foi contratado um Sérgio Papelin, que independentemente dele ter sido gerente executivo do Fortaleza, que é um time da Série A, ele tinha uma identificação com o clube, né? Infelizmente, às vezes a coisa não funciona da maneira que a gente quer, mas dentro dessas mudanças do comando técnico, a gente já tem uma previsão aqui de ajustar, até através de uma presença mais constante dos meus vices, no sentido de ajudar o Papelin a conduzir o Clube do Remo ao lugar que ele merece. E, logicamente, que o Papelin é um profissional contratado, que ele teve uma certa dificuldade, porque ele trabalhava no Fortaleza, que tinha uma outra estrutura. E a gente está ainda engatinhando para esse tipo de coisa, e a gente vai continuar insistindo, trabalhando, procurando mecanismos para a gente possa conseguir esse profissionalismo tão esperado e tão desejado por todos. Né? Todo treinador que chega, como você falou, para assumir um elenco que já está formado, você precisa de um tempo para avaliar. Às vezes você já até conhece algum jogador, mas tem que ver como é que está nesse momento, e muito se fala sobre reforços. Você em conjunto com a diretoria, se deram um prazo de avaliação, ou precisar de alguns dias para avaliar, talvez depois do primeiro jogo, e aí sim já pensar em reforços, ou já é um assunto que é discutido entre vocês? Bom, a gente trabalha, né, presidente, incansavelmente. Eu acho que desde o primeiro dia que houve o contato com o Remo, com o acerto com o Remo, a gente conversa em melhorias para o elenco. A gente sabe que não é fácil, o mercado é agressivo demais. E a gente sabe que para trazer os jogadores muito decisivos que a gente necessita, principalmente do meio de campo para frente, a grande maioria estão muito bem seguros com contratos. E dificilmente a gente consegue tirar. Então, ontem mesmo, né, presidente, a gente passou o dia inteiro aqui, foi sair quase de noite, conversando em possibilidades de melhorias dentro do elenco. Né? Eu chego na minha primeira semana, eu vou procurar extrair o máximo de cada um. Tivemos uma conversa muito franca hoje, né, deixando muito claro que quem está insatisfeito, quem não está a fim de produzir, que fique à vontade para procurar a diretoria, mas quem quer muito acesso, que continue e que conte com a gente, que a gente vai arrancar o máximo deles dentro do treinamento. Né? Enquanto
Isso acredito que uma semana, no máximo, aí a gente consegue ler o que a gente tem dentro do plantel e sente novamente com a diretoria, que a gente conversa constantemente, para ver quem a gente consegue de reforço para fazer o Remo mais forte cada dia. Guardadas as devidas proporções, você assumiu o Atlético Mineiro, não sei se numa crise semelhante, mas em substituição, ao Oliver Coupe, né? O time não estava jogando o que poderia e você assumiu e o Atlético teve um choque de gestão, de mudança e teve uma melhora. Dá para fazer um paralelo, guardar as devidas proporções entre aquele momento e esse desafio agora que você está assumindo? Olha, era um momento bastante semelhante, né, na necessidade de uma resposta de resultados. Naquele momento, o Atlético vinha de uma eliminação de Libertadores precoce, onde ainda tinha alguns jogos, né, o adversário vinha muito bem, como atual campeão da Copa do Brasil, invicto do ano, então sabe mais ou menos como é a pressão. Né, torcida insatisfeita, jogadores chegavam o vestiário com autoestima muito baixa e graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu sair dessa situação. Tinha muitos líderes ali dentro, mas a pressão era tão grande que estava chegando a afetar e a gente conseguiu resgatar aos poucos isso, ao ponto de ficar mais de 15 rodadas no G4 do Campeonato Brasileiro, num momento tão difícil, financeiramente também no momento. Conseguimos passar várias fases de Copa do Brasil, conseguimos chegar numa semifinal de Sul-Americana, e num momento que, muitos clubes estavam muito bem, chegada de Jorge Jesus, chegada de Sampaoli, e a gente brigando lá em cima com eles. Conseguimos eliminar o próprio Santos de Sampaoli no momento. Isso foi dando confiança, né, ao ponto de eu conseguir ficar praticamente o ano inteiro. Não só lá, como no próprio Avaí, que também tinha sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, tinha perdido a Copa Santa Catarina, e a gente chegou no momento que o clube era o penúltimo colocado, com a pontuação do último, conseguimos chegar a primeiro da competição. Né? Então a gente já teve algumas experiências de trocar o pneu do carro, esse clichê, né, que todo mundo fala, com o carro andando. Né? A gente espera aqui que não seja diferente, a gente sabe que é muito difícil o momento, mas estamos preparados para ajudar da melhor forma. Rodrigo, em 2022, tu tiveste uma situação extracampo que inclusive resultou tua não ida ao Corinthians, né? Sim. O quanto isso, cara, atrapalhou a tua carreira, se isso virou um carimbo nas tuas costas, o quanto isso atrapalhou ou atrasou o andamento de algumas coisas na tua carreira até hoje? Sim. Assim, da minha vida assim particular, eu sempre procuro evitar de falar, né? Eu falo da minha vida profissional, falo do meu trabalho, que nem a gente está aqui para falar de remo, vamos falar de remo, mas como eu respeito demais a profissão de vocês e tenho muitos amigos, vocês podem tirar referência por onde eu passei com toda a imprensa, realmente foi uma foto muito antes das eleições, né? Onde eu tirei e fui muito, confesso que eu me arrependi de ter postado aquilo ali, deram um print, e no momento da apresentação, que não é na frente do quartel, é muito lá na frente, aconteceu isso daí. Me prejudicou muito, eu sou muito brasileiro, amo demais meu país, amo demais o nosso povo e respeito demais a opinião de todos, né? Independente de quem estiver no poder, eu vou estar torcendo pelo nosso Brasil, vou estar torcendo pelo nosso povo, sigo a vida procurando sempre ser melhor, tá? Mas que prejudicou bastante. Né? Mas a gente é maduro o suficiente para enfrentar isso. Volto a dizer, me arrependi demais. Sabe, não esperava que seria dessa forma, mas em respeito a todos vocês, eu estou respondendo, nunca fui muito claro assim nesse assunto. E espero aqui ser muito feliz, não ter problema, torcer sempre que quem estiver no poder, que vença e que traga o melhor para a gente, mesmo porque independente de quem estiver no comando, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar, sustentar meus filhos, ficar longe da esposa, que é muito difícil a nossa vida. Tá bom? Rodrigo, muito prazer, eu sou Paulo Cachado, repórter da Rádio Clube do Pará, e vamos trabalhar juntos aqui noticiando as boas notícias do Clube do Remo a partir da era Rodrigo Santana aqui no Clube do Remo. Você já indicou jogadores para o Clube do Remo? Eu já tenho aqui um lateral esquerdo, que o Remo estaria negociando, um lateral direito e um atacante de lado. Você já indicou atletas para o Clube do Remo?
E eu quero que você fale do que você viu no jogo em que o Remo perdeu de 4-1 para a equipe do Náutico, onde você estava lá acompanhando tudo. Paulo, indiquei sim, porque a diretoria nos deixa muito confortável, né, apresentar os nomes e buscar as soluções. Infelizmente, os nomes que eu posso até abrir, foi o próprio Bruninho, que está no Ceará, né, presidente? Tentamos, né, Glauber? A situação muito difícil. Foi um atleta que eu subi no Atlético Mineiro, né, foi um atleta que eu trouxe também por confiança. O próprio Rômulo do Cruzeiro já fez os 4 jogos no Atlético, né, que também é um jogador a nível de seleção italiana, o qual pegou, seria, eu acho que, um líder muito importante para dentro. Infelizmente, a gente não conseguiu. Tem algumas peças que, infelizmente, tem que aguardar a janela, mas a gente sabe que não dá para esperar tanto, né, presidente? A gente tem uma emergência maior e outros nomes, né, que a diretoria vai pesquisando juntamente com a gente também vai avalizando para reforçar a equipe. Mas esses 2 nomes foram que eu cravei, né, praticamente. São jogadores que já trabalharam comigo, eu joguei muito contra, então eu consigo cravar. Roberto, lateral esquerdo, William Barbio, atacante de lado, e Diogo Batista, lateral direito. São nomes, chega muitos nomes pra gente, né? A gente avaliza, a gente conversa, a gente não tem nada fechado, não tem nada certo, né? A gente aguarda detalhes, aguarda respostas, né? Mas ainda não temos nada certo. Você sabe que você chega num momento muito crítico aqui no Clube do Remo, difícil, como se diz na gira, aquilo que o presidente colocou ainda há pouco, né? É um desafio para ti, Rodrigo. 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Remo alavancando com você. É isso que você está procurando? Para mim, você é um jovem profissional de 41 anos de idade para ser técnico, quem te considera um técnico jovem. E para o Clube do Remo, ótimo a subida para a Série B. Vejo como uma grande oportunidade. Todo esse desafio, toda essa pressão, me encanta isso, esse tipo de desafio. Eu sei o quanto o Remo pode ser importante para a minha carreira. Eu sei o quanto eu posso fazer dessa dificuldade toda a oportunidade da minha vida, né? E a gratidão eu sempre tive, sempre honrei todos os meus contratos, em todos os clubes que eu passei, mesmo tendo propostas infinitamente superiores, não só de valor como de tempo de contrato. E a gratidão eu sempre tenho. Meu objetivo hoje aqui no Remo é não só subir, como permanecer por ser grato e ajudar ao Remo se tornar maior, quem sabe, um dia subir para B e da B a gente pensar em dar um salto maior, quem sabe um dia enxergar o Remo disputando competições internacionais. Tudo isso é crer, acreditar, com muito trabalho, com muito planejamento. Eu sou um cara bem otimista no que eu vejo. Fábio Will, repórter do Jornal Liberal. Rodrigo, nos últimos anos, né, nos últimos clubes que você participou, você conseguiu 12 vitórias e assim, o torcedor do Remo criticou muito isso, a tua escolha, né? Nos últimos, se não me engano, 3 ou 4 anos foi isso. E o torcedor criticou bastante a escolha por você. Como é que tu encaras essa pressão? Tu acredita que tu já chega pressionado, né? Todo esse ambiente conturbado dentro do clube. Como é que tu trabalha? O que é que tu pode dizer para o torcedor nesse momento em que o Remo está vivendo? Fábio, é até boa essa pergunta, porque nós que somos do futebol, que a gente que vive isso, a gente entende quais são os cenários que a gente encontra, né? E esse período aí foi o que eu mais procurei, depois que eu tive algumas experiências dentro de pandemia, onde tinha muita dificuldade, do próprio Avaí, o qual a gente resgata um time de baixo, coloca em cima, com uma derrota sai, você fica um pouco desanimado, você vai para casa e fala, não quero acertar. Faltou, acho que um pouquinho de experiência para mim no caso do Curitiba, né? Eu acabei aceitando o Curitiba ali com a pandemia muito forte, a pandemia ainda estava ofuscando, ninguém estava preparado para aquilo, e eu acabei acertando com um clube que daqui a um mês ia ter eleições e ia prorrogando
as eleições e um momento muito conturbado, onde o time já tinha quase 78% de chance de cair, né? E eu cheguei para fazer o primeiro jogo contra o líder, que era o Inter, na época. Poxa, fizemos um 2-2 lá, eles empataram com a gente ainda lá no Beira-Rio. Eu cheguei numa segunda, na sexta-feira a gente foi viajar para Porto Alegre, já teve mais 5 casos de Covid. Chegamos lá, empatamos 2-2, aquela emoção, pô, vamos sair dessa situação, vamos conseguir virar. Eu peguei Covid, fiquei de fora mais 2 jogos, né? E o pessoal contabiliza derrota. Para te resumir, já deu quase 30 casos de Covid dentro do elenco. Quando eu retornei, empatei com o próprio Red Bull, que vinha goleando todo mundo, né? E a situação difícil, e adiava a eleição, e não sabia o jogador que ia ficar, que ia sair. E no outro jogo, que a gente foi a Recife, perdemos de 1-0, e foi quando a gente conversou com a diretoria que não tinha como eu continuar naquele momento, né? E o pessoal intitula muito, pô, eu trabalhei praticamente 2 jogos. O que eu peguei, não, 3 semanas, né? Então eu trabalhei a primeira semana e empatei, pegamos Covid, ficamos de fora, retornei, trabalhei a semana cheia, empatei mais um jogo, e no terceiro, ao todo fizemos 6, então aí contabiliza um monte de derrota. O Rodrigo é o responsável por tudo que vinha dando errado. Tudo bem, prometi não ficar em casa. Eu sou filho de sergipano, meu pai é do interior de Sergipe, eu emociono um pouco. Confiança me fez um convite e eu fui porque ele era um torcedor do Confiança. E a gente sabe que o Confiança na B, a chance era difícil, né? Quando você para de jogar num clube que seu pai... Quando você é atleta, você pode aposentar no clube que seu pai torce, né? Treinador já não. Vai saber. E eu aceitei. Iniciamos até bem, chegamos a ser líder da Série B, né, cara? Só que a gente ia falando para a diretoria, gente, tá faltando peça, o elenco é pequeno. A equipe não tinha nem classificado para as finais no estadual. Como que vai jogar a Série B com o Cruzeiro, com isso, com aquilo? Né? E antes de entrar na zona, com 9 rodadas, 8, eu fiquei só uma. Eu pedi, não, vamos sair, gente. Não vai dar para mim. Aí contabiliza o Rodrigo. Foi quando eu falei, não saio mais, cara. Não saio, eu vou sair com alguma coisa organizada. Aceitamos o Corinthians, depois de muito tempo. Porque passei no Corinthians 2015, eu treinava o Juventus da Moca, o último acesso do Juventus da Moca, eu era treinador. Tite, Carille, Clebinho, me dava total liberdade de acompanhar aquele título deles em 2015, aprendendo. Quando eu tive no próprio Atlético, fui muito bem falado ali dentro. E aí eu recebi esse convite, juntamente com toda a comissão, pré-temporada tudo montado, planejamento de Libertadores tudo montado. Estava tudo definido já, todas as reuniões, pronto, planejamento, quem vai sair, quem vai chegar, a contratação. Infelizmente a gente foi surpreendido. A Indonésia já vinha pedindo para me levar e eu tinha muito interesse em trabalhar lá fora. Quando aconteceu a situação do Corinthians, eu falei, eu vou conhecer, preciso disso. Preciso conhecer outra cultura, como é que é o futebol. E era um clube, assim, o maior ator do país tinha um investimento muito alto. Fez o convite. Num ano, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam o futebol indonês, teve uma confusão lá, que morreram 100 e poucas pessoas dentro do estádio. Ficou 3 meses paralisado o campeonato. E ele fez o convite, falou, Rodrigo, eu tenho 2 anos de clube, eu comprei e fiz. Você vem, como paralisou o campeonato, não vai ter rebaixamento, eu vou apostar só em jovens meninos da 2ª divisão. Você vem, mapeia o campeonato inteiro, muda todos os departamentos, aponta o que eu tenho que fazer, que eu vou pôr dinheiro para fazer o clube forte outro ano. Eu aceitei, só que eu só tomei pancada lá. Na Indonésia é outra cultura, os 4 primeiros nunca vai empatar com os últimos. Não é que nem o Brasil, que existe zebra às vezes, entre aspas. Né? Ou é meio que amador e o outro muito profissional com muito dinheiro, e eu fui num time que tinha acabado de subir. Também não me atentei a isso, porque hoje o nego só se baseia no número, não no trabalho. Mapeei todo o trabalho, expliquei para ele, não adianta você só investir estrangeiro, você tem que investir nos melhores locais. Né? Mapeamos, mudamos todo o departamento, apresentamos tudo, teria mais um ano de contrato, para não levar a família, um choque de cultura muito grande. Eu agradeci a oportunidade e retornei. Foi quando eu fui para a Bolívia. E não sei se vocês entendem, o campeonato boliviano é diferente daqui, eu cheguei quase em junho lá.
O Campeonato Boliviano, desde janeiro, começa a somar pontos. Você soma o ponto pelo número de jogos, divide e vê durante o ano inteiro. Quem tiver mais essa pontuação sobe ou cai. Eu fui para um time muito pequeno, porque eu tenho um número muito alto em Sul-Americana, em aproveitamento e em Libertadores, em competição internacional. E eu precisava abrir o mercado aqui, porque eu quero também esse mercado de Chile, Argentina, Bolívia. O brasileiro também precisa trabalhar aqui do lado, não só o pessoal vir aqui. E aceitei. E foi muito bom para mim. Foi muito bom. Fiz grandes jogos. O Bolívar tinha acabado de eliminar o Atlético Paranaense. A gente ganhou deles. Então, a maioria dos clubes que jogam Libertadores, eu fiz grandes jogos, ganhei e não perdi de nenhum. Os jogos na altitude muito alto, a gente não ganhou. Inclusive, eu tive convite para disputar Libertadores, tive convite para jogar Sul-Americana, mas a saudade dos filhos, da esposa, me fez aceitar a oportunidade do Atlético. Fiquei mais próximo de casa. No Atlético, eu acho que a gente fez um grande trabalho. A gente passou de fase na Copa do Brasil, fato que nunca existiu dentro do clube, foi um fato inédito. Eu acho que a gente conseguiu revelar jogadores, tá? Tanto para o Atlético quanto para o Corinthians. Conseguimos fazer um caixa forte lá e deixar um time praticamente montado, né? A alteração de 2 peças no máximo, porque as que estavam foram valorizadas e é o mesmo time que está lá até hoje. Então, esses números aí, nem todos são verdadeiros, porque às vezes eu peço para atualizar e as plataformas não atualizam, né? Principalmente, acho que, se eu não me engano, do SofaScore. Mas esse é o Rodrigo, esse é o contexto, é o seu cenário. Se você for lá, números frios, realmente tem isso daí, mas muitas das coisas não dependem só da gente, ainda mais do tipo de mercado que eu vinha trabalhando. Você citou o Atlético, né? O Atlético é a sensação do campeonato, né? Ganhou o Remo se impondo dentro da partida. O que tem lá e o que não tem aqui? O que tu avalia de elenco do Atlético que tu, nesses 2, 3 dias que você está ambientado com o clube, já percebeu que não tem? O que pode vir para esse recomeço do Remo na Série C? Olha, aqui tem mais. Questão de estrutura, questão de jogador com experiências, rodado. Eu acho que lá tem mais sequência dos jogadores. O elenco é praticamente o mesmo que a gente montou e trabalhou em dezembro, né? Eu acho que a espinha dorsal manteve, né? A gente ali optou por alguns jogadores que alguns outros anos já tinha passado ali, conhecia a casa. E um fator enorme que aqui tem que lá não tem é a pressão. De repente, você jogar num Remo, o cara tem que ter muita personalidade, para no momento que ele errar o primeiro passe no jogo, ele não ter medo de errar o segundo. Ele parar de tocar para o lado, parar de tocar para trás. De repente lá, apesar de ser uma pressão proporcional, se torna mais leve, né? Então isso que a gente precisa trazer para a mente deles, para a cabeça deles. Eu acredito que é isso, colocar a cabeça aqui no lugar, no eixo. Eu sei, o torcedor está chateado, mas pouco mais de paciência, vamos apoiar, mesmo que a gente não esteja bem. Muitos jogadores às vezes não respondem o xingamento, não respondem bem. Pô, acabou o jogo, o resultado não veio, aí pode xingar, aí pode quebrar, pode... Agora, enquanto a bola estiver rolando, tenta apoiar a gente, cara. Não são todos jogadores que estão preparados para vestir esse tipo de camisa. E a partir do momento que eles verem a torcida do nosso lado, eles vão entender que, caramba, que legal, porque eu não corri mais antes, porque eu não dei carrinho mais antes, porque eu não fechei o segundo pau mais antes, para ver essa atmosfera. Como o presidente estava falando, a gente precisa retornar ao G8. Retornou ao G8. Quando a gente for para o mata-mata, eu tenho certeza que o torcedor vai ganhar o jogo sozinho, pressionando a arbitragem, pressionando o adversário, apoiando, motivando os jogadores. Os jogadores vão se sentir muito mais seguros, além de todo o nosso trabalho que a gente vai fazer aqui no dia a dia. Fechando a minha participação, Tonhão, jogadores para o Remo, né, na sequência do campeonato. Tem algumas dispensas para acontecer. Em relação ao Ribamar, todo o clima que está em cima dele, muita pressão, enfim, redes sociais, no próprio jogos aqui no Bainão, a torcida pegando muito no pé dele, ele não consegue entregar o que o torcedor quer, que é gol, né? Ele pode até ser muito voluntarioso, ser um cara que consegue quebrar as linhas e tudo mais, mas não consegue entregar o que o torcedor quer, que é gol. Vai ficar para teste? Vai continuar?
vai esperar o Rodrigo avaliar ou tem um novo destino para o Ribamar? Na verdade, o Ribamar, no momento, está contundido, tá? A gente tem consciência que atacante vive de gols. A gente tem consciência que o Ribamar não tem rendido, ou melhor, não tem atendido naquilo que ele foi contratado, que era fazer gols. Indiscutivelmente, a gente sabe do esforço, da dedicação dele, mas além de ele não ter sido muito feliz nas conclusões, ele leva um pouco de azar também, mas isso aí não conta. Eu, particularmente, até para o bem do Ribamar, já conversei com o Rodrigo. O Rodrigo vai fazer uma avaliação não só do Ribamar, como de todo o plantel, mas eu vejo que o psicológico do Ribamar para jogar no Remo é um pouco complicado. Mas vamos esperar não só a saída dele do departamento médico, para que o Rodrigo possa fazer uma avaliação, até ter uma conversa com o próprio jogador e ver de que maneira a gente pode resolver essa situação. Em relação a reforço e a saída, isso aí vai depender muito da avaliação que ele vai fazer do plantel, mas eu te diria e adianto para vocês que algumas posições, alguns nomes que já devidamente avalizados por ele já estão sendo contactados. Eu te diria que essa semana mesmo, amanhã ou depois, algumas novidades em umas posições pontuais. Volto a repetir, devidamente avalizado pelo treinador, deverão estar chegando aqui no Bainão. Mais ou menos quantas? Eu diria isso vai depender dele, mas na minha visão, de 4 a 5. Mas quem vai depender da avaliação do departamento técnico. Logicamente que a gente sabe que a gente tem, e hoje na apresentação do Rodrigo com eles, nós mostramos que eles foram escolhidos a dedo. Todos eles tiveram, ano passado, em times da Série B, com honrosas exceções, e jogando. E esses caras desaprenderam a jogar? Não pode. Né? Com certeza não. Está faltando algo que, de repente, uma motivação a mais, uma conversa. E aí, até para responder à pergunta anterior do Michel, esse plantel, eu nunca cobrei tanto quanto eu cobrei desse plantel. Porque quem me conhece lá do passado sabe que eu trabalhei com jogadores bem experimentados, bem mais experientes, Alberto, João Santos, Birubiru, mas o futebol era um pouco diferente naquela época. Hoje a coisa está até mais complicada. E a gente, quando viu esse time, a gente lembrou muito de 93. Mas, infelizmente, de 93 deu aquele resultado, inclusive começou o tabu, etc. Mas esse aqui ainda não deu o rendimento, porque, sinceramente, com algum time, com o plantel que nós formamos, era para a gente estar voando na Série C. E não está acontecendo. O professor Rodrigo vai trabalhar nesse sentido, até o psicológico de cada um, sabe? Posicionar o jogador naquela posição que ele sabe ele pode produzir, e acredito que a partir de sábado a gente possa ter um novo momento, uma nova situação que possa projetar o clube já para o ingresso no G8, e automaticamente que depois do G8, se seja o oitavo, seja o primeiro, depois é outro campeonato. Mano. E vamos trabalhar para isso, porque essa foi uma das nossas promessas, essa foi uma razão que o Remo não pode permanecer mais na Série C. Mas, infelizmente, volto a repetir, nós procuramos formar um plantel desde o início que desse esse resultado, mas, infelizmente, não deu liga. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigado, gente. Quer falar? Não.